Eu sou Suelen Ribeiro, empresária e presidente da AGEPOA, e esse é o nosso podcast AGE Conecta, onde vamos falar sobre empreendedorismo e carreiras. E hoje nós temos duas convidadas que eu sou fã de carteirinha, Ju Tescaro e Cristina Gadré. Que prazer ter as duas, que eu amo de paixão, aqui comigo no nosso primeiro podcast. Prazer é nosso, né, Ju? Uma alegria estar aqui contigo, estar aqui com a Ju para a gente conversar. E já te parabenizando pela tua gestão, né, Obrigada, Cris. na presidência da AGEPOA. E vamos conversar bastante e, né, botar os papos em dia e, quem sabe, trazer ideias para todo mundo que nos assiste e nos ouve. Não, com certeza. É o que os nossos ouvintes e os nossos associados da AGEPOA mais precisam, né? Da experiência de vocês, que são sucesso, para que eles se espelhem nas carreiras, né? É um prazer enorme estar aqui, Su. Fiquei muito feliz com o convite. Principalmente sabendo que está com duas mulheres maravilhosas, a Cris e a Suelen, que eu admiro demais, né? São pessoas e mulheres exemplo, né, para muita gente aí fora, que a gente possa inspirar Bom, se complementar. Vocês já me inspiram muito, gurias. Gurias, né? Que são duas... E tu nos inspira bastante também. Eu acho que essa troca é maravilhosa, né? Hoje em dia, a gente poder trocar experiências, encorajar as pessoas, às vezes, que estão com ideias ali, mas que falta alguma coisinha para dar start, né? Então... Não, com certeza, a gente precisa dessa influência, né? E hoje, no Brasil, são 43 milhões de empreendedores, sendo que 48% são mulheres. Então, nós somos praticamente a metade. E esse número cresceu de 2020 para cá, talvez pela pandemia, pelas mulheres quererem buscar a sua independência financeira, enfim, ter mais mobilidade de tempo, né? Que acaba que conseguem gerir mais suas coisas. E então, começando aqui com a Cristina Gadré. Tu carrega a comunicação nas veias, né? Praticamente nasceu junto com a Rede Pampa. É verdade. Né? Desde pequena, já trabalhando nos bastidores da TV. Podemos dizer que essa gana de trabalho começou na infância? Sim, eu acho que começou pelo exemplo que eu tive em casa, assim, dos meus pais, que sempre foram muito, assim, dedicados à vida profissional. A minha mãe foi professora, a minha mãe, ela depois teve loja, foi uma empreendedora, assim, que teve uma rede de lojas de roupas, de gestante, que na época era algo muito disruptivo, né, nos anos 80, 70 ela começou a ser lojista, depois anos 80, e foi muito legal porque eu vi a minha mãe mudando de carreira completamente aos 50 e poucos anos, né, quando ela viu que a vida de lojista naquela época, né, era um outro momento. Sim. De Porto Alegre, ela chegou a ter 9 lojas e ela via que às vezes tinha assalto, tinha questões assim, naquela época não tinha tantos shoppings, e algumas coisinhas fizeram ela querer mudar de e até para questões familiares. Sim. Também, e ela resolveu, ela é formada em farmácia bioquímica e ela fez direito aos 50 e poucos anos, então eu acho muito legal de compartilhar isso, né? E foi numa brincadeira, né, que meu pai, ela tava pensando o que eu faço, e o meu pai, depois eu vou falar um pouquinho do início dele, ali, da trajetória dele, meu pai inscreveu ela de surpresa no vestibular de Direito, e ela, mas como assim, tá louco, que eu vou voltar pra faculdade, pra universidade, né, e aí ela fez a faculdade de Direito, se apaixonou pelo Direito, foi laureada, foi uma das melhores alunas, né, da época dela, e começou a estudar para concurso, né, e com 60 e poucos anos ela virou tabeliã, né? Então hoje ela tem um cartório que ela atua lá na cidade de Rio Pardo e é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, muito apaixonada pelo trabalho, né? E o meu pai começou a trabalhar muito jovem, com 11 anos, né? E ele gostava muito de rádio, que rádio e TV, rádio naquela época, aos 11 anos dele, né? Era o grande boom da comunicação, assim como é forte até hoje, mas era o único meio praticamente. Sim. Né? Onde as pessoas tinham jornal e o rádio. E o meu pai com 11 anos começou a trabalhar no rádio, né? Começou a trabalhar mesmo, com 11 anos, hoje em dia nem se pode, né? Mas foi muito legal que ele começou a trabalhar como apresentador de programas, depois ele mudou de emissoras na época, aí ele começou a virar vendedor de publicidade, aí ele comprou uma emissora de rádio com em 1970, ele devia ter 22 anos, imagina, muito jovem. E aí que foi a Rádio Caiçara.
Então, os meus pais, aí veio a Rede Pampa, né? Que é a empresa que eu trabalho com a minha família, com muita alegria, que já está com mais de 50 anos. Imagina. De história, no mercado, né, de comunicação, que a gente sabe como que é um mercado que está sempre em ebulição. E então, a questão do trabalho, Su, e tu sabe que a gente, né, trabalhou muito tempo juntas, o trabalho, ele sempre teve na minha vida como uma paixão, né? E a comunicação é muito legal quando tu descobre cedo aquilo que tu gosta, aquilo que te dá prazer. Nem todo mundo consegue, mas a gente tem que descobrir o que dá o prazer, né? O que faz o nosso coração bater mais forte. Então, eu tô hoje comecei com 15 anos oficialmente na empresa, mas claro que desde pequenininha eu já estava lá, já conhecia como é que tudo funcionava, rádio, TV. Então, foi muito bacana que hoje eu vou fazer, tenho até vergonha, porque eu vou fazer quase 30 anos de trabalho oficial, me sinto tão jovem, mas eu só posso agradecer por ter tido, né, essa oportunidade, por descobrir que é a minha vocação. Nunca imaginei, assim, ter outra profissão. Claro que eu acabei estudando, sou advogada, sou formada em Direito, sou advogada, atuo, inclusive, também na parte jurídica da empresa, né. Hoje estou numa administração geral da nossa Rede Pampa, atuando em diversas frentes, também na jurídica, e o trabalho sempre, então, esteve, né, como um exemplo de família. Eu acho que o trabalho enobrece, né, as pessoas e traz muita alegria, traz contatos, traz relacionamentos, né, então me faz muito bem. Sim, eu lembro quando eu trabalhei na TV Pampa, Cris, acho que já faz uns 10 anos. Faz, né? Que eu comecei lá, e eu lembro que a Cristina era a diretora, e eu achava ela muito jovem, pelo compromisso que ela tinha. Ela era diretora artística da TV inteira. Então, tipo assim, ela que criava, ela que criou o Estúdio Pampa, ela que criou vários programas. E a gente olhava, porque assim, acaba que... talvez tu sofra algum preconceito, não agora, né? Mas talvez tu tenha sofrido algum preconceito no início por ser a filha do dono, né? Mas quem chegava pra conversar contigo no primeiro momento já via o talento que tu tinha, né? Então, que tu tens, na verdade. Então, assim, desde jovem, realmente, tu foi muito capaz. Enfim, acho que teve uma escola muito boa mesmo, porque sempre geriu com sucesso aquela super empresa, né? Não foi fácil. Eu acho que quem tem uma carreira, né, assim, numa empresa familiar, que é o meu caso, acontece muitas vezes isso de já haver um preconceito, né? Sim. Mas isso nunca me abalou, porque quando a gente sabe que a gente trabalha, que a gente ama, que a gente se dedica, que a gente tá dando o melhor e que a gente tá fazendo a diferença, não é a opinião de um ou de outro que não sabem do todo que vão mexer, né, com nossos sentimentos. Então, mas com certeza houve, né, Sim. muita gente que daqui a pouco disse coisas que eu nem sei também, nem quero saber, mas eu nunca deixei me abalar, assim. Eu acho que a minha paixão e a minha doação era tanta que nunca deixei isso, né? Mas um fato curioso é que eu sempre me envelhecia trabalhando. Então, eu, com 18 anos, eu ia de taierzinho trabalhar, assim, porque escondendo minha juventude, assim. Hoje, claro que o tempo já passou, não tenho mais esse problema, né? Claro, mas, tá sempre jovem. Mas, assim, foi tudo muito tranquilo. Eu acho que o meu amor pela Rede Pampa, né, e pela comunicação é tão grande que qualquer pedra no caminho vira Sim. pequeno. Eu também, olha, eu sou muito suspeita, mas eu tenho um amor pela Rede Pampa. Eu até gostaria, né, desculpa monopolizar, mas assim, a gente trabalhou juntas quantos anos, Suelen? 8 anos. 8 anos, né, e assim, sempre me chamou a atenção a capacidade da Suelen, né, ela sempre se destacou, né, tu sempre te destacaste pelo profissionalismo, pela postura irretocável, pelos valores, sabe? Nunca porque às vezes tem aquele preconceito da mulher bonita, né? Da mulher que, pra ser competente, tem que ser um jaburu, desculpa o português, mas não. E a Suelen nunca chegou atrasada, nunca deu trabalho, nunca teve um mimimi nesses quase 10 anos. E eu posso dizer aqui, de todo o coração, com toda a sinceridade. Então, assim, fico muito feliz de ver que né, o quanto tu traz alegrias e quanto está dando certo a tua carreira, né? Que hoje eu me inspiro em ti. Então é muito bonito ver a tua trajetória, né? Obrigada, que começou Cris. lá na Rede Pampa. Lá na Rede Pampa. Nossa, sou muito grata. E Ju, diferente da Cris, tu não pegou tu não veio na geração de empresas familiares, né? Hoje tu tá à frente do Grupo Estúdio.
empreendedora, administradora. E eu quero saber como é que tu impacta as mulheres empreendedoras através do teu trabalho. Conta um pouquinho da Ju para nós. Conto com o maior prazer compartilhar com vocês aqui. É realmente muito especial, né? Contar a história da gente, né, Cris? Eu sempre digo que, ouvindo você falar um pouquinho do preconceito, só nesses minutos que você falou, a gente falou de um preconceito de ser a filha do dono. E nós falamos do preconceito de ser mulher, bonita. Né? De ser uma mulher bem posicionada. Então, nós falamos de dois pontos que, se a gente não parar para pensar um pouquinho, a gente vai viver sempre com eles. E eu acho que a gente tem aí um grande ensinamento para as gerações futuras, né? E para nós ainda, para a gente poder colher o bom fruto disso. Mas eu não vim de uma empresa familiar, mas não é diferente do que a gente vê no mundo aí. Os meus pais queriam muito que eu fosse para a carreira jurídica, né? O meu pai é advogado, meu irmão é advogado, a família toda é um nicho de advogados formatados e, né, bem estabelecidos. E eu resisti muito, né, aquele impulso de vai para o direito, vai, né? Meu pai dizia, você vai ser uma boa juíza, inclusive. Não, pera lá, eu preciso e tenho o direito de escolher minha carreira, apesar de acompanhar muito meu pai desde cedo. Então, eu fui a primeira a começar a trabalhar, eu fui a primeira a querer ter o meu dinheiro, mas porque isso é muito da gente, né? Muito da mulher, do querer realizar, do querer contribuir. E ali eu falei, pai, eu quero fazer administração, né? Eu consigo enxergar a administração com um olhar mais amplo, a administração me dá um pouco mais de ferramentas e eu acho que eu consigo contribuir mais com mais ferramentas, né? Do que ficar sentada, eu ficava me imaginando numa audiência. Falava, não é para mim de jeito nenhum. Enfim, fui para administração e, de fato, aquilo para mim foi muito realizador, porque eu fui para uma carreira executiva, né? Contra a decisão ali dos meus pais, eles queriam muito que eu seguisse, ficasse mais perto deles, mas eu precisava galgar, eu precisava sair, o horizonte para mim naquele momento era muito maior do que eu via só naquela cidade, a cidade onde eu nasci hoje faz 80 anos, e meu pai tem 70. Então, nós nascemos na cidade e fomos criados em Londrina, no Paraná. E tem um lado muito bom disso, porque você cresce numa sociedade protecionista, né? Se tá tudo bem, se a família é uma família bem conceituada, se tá tudo acontecendo bem, você tá numa circunstância protecionista. Mas não era aquilo que eu buscava, era realmente poder contribuir, era realmente poder realizar e fazer o meu pedaço, né? E eu visualizava São Paulo ali, né? Eu olhava para o lado, estava São Paulo. Então, essa era o meu desejo, era a minha jornada na carreira executiva. E tive o apoio deles, então eu iniciei minha carreira muito cedo. E aos meus 26 anos, e aí ouvindo a Cris falar e ouvindo a Suelen falar, da Cris assumindo a diretoria da Pampa ali, aos meus 26 anos eu assumi uma frente no Banco Itaú com mais de 60 pessoas. Nossa! Né? E ao mesmo tempo que aquilo era um reconhecimento de uma jornada curta, relativamente curta, era desafiador. Né? Então, sentar num corpo de decisão, era 99% homens, né, gente? A mulher, ela era vista como ponta na área de vendas, na área do relacionamento, do atendimento, né? E não na área da decisão, e não na área estratégica. Gestão de equipe. E era ali que eu queria chegar. E tu super jovem, né? Para gerir 60 pessoas. De um banco, né? De importantíssimo. Um banco ainda. Hoje está um pouco diferente o mercado financeiro, mas lá atrás, na época, o mercado financeiro era algo assim, quem era o gerente do Banco do Brasil na cidade, né? Era algo muito marcante, porque ele era um cargo de confiança daquela instituição. E não foi diferente quando eu assumi, mas o mercado foi mudando muito rápido e eu recebi uma proposta do Citibank em seguida. Quando eu fui para o Citibank, eu tive outra visão de escala executiva, né? Num banco multinacional, me exigindo outros tipos de certificações. Então, ali eu amadureci e entendi que eu precisava crescer no ambiente técnico e não só no estratégico. O estratégico, ele vem muito do impulso da gente, né? Daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente tem desejo de fazer, da busca da conquista das metas. E na parte técnica de conhecimento, se a gente não se atualiza sempre, a gente vai ficando para trás, né? Sim. Então, ali foi o momento que eu consegui ver a linha d'água e ter certeza que eu precisava andar com os dois paralelos.
que não é diferente no mundo empreendedor, É. né? Por isso que eu estou trazendo para a conversa. No mundo empreendedor hoje, o mercado muda, o cliente muda, o produto muda. E a gente só consegue mudar junto se a gente tem as duas coisas bem estabelecidas, né? Se a gente tem a visão tanto do estratégico, porque vem a decisão rápida, vem o conhecimento básico de know-how, com o que está acontecendo no mercado na área técnica em si, né? No que diz respeito a números, no que diz respeito a tecnologia, o que eu tenho de ferramenta e recursos para juntar tudo isso e fazer dar certo, né? Então, no empreendedorismo hoje, eu consigo conectar tudo que eu aprendi no ambiente executivo, com uma tomada de risco 15 vezes maior, né? Muda um pouco o cenário, mas a gente faz aí uma junção das experiências, né? E tem um elemento que eu acho que é importante até frisar e destacar, que a Ju comentou, né? Da importância dela ouvir a voz dela, né? Porque às vezes as pessoas elas vão querendo agradar os familiares, agradar o marido, agradar a esposa, agradar sei lá quem, um tio. E às vezes a vontade da pessoa é outra, né? E então como é importante se ouvir, né? E buscar aquilo que te faz, né, feliz, descobrir isso, porque às vezes tem pessoas que deixam de empreender ou deixam de avançar muito, né, firme para algum projeto porque querem agradar a outros, né? Verdade. Então foi de uma sabedoria da Ju, mesmo muito jovem, analisar aquela vontade da família de ela ser uma grande juíza, né, que temos maravilhosas juízas, mas ela viu que para ela não ia ser tão realizada naquilo não ali, faria né? sentido. Então ali já foi teu primeiro passo de coragem, né? De muitos que devem ter tido, mas de ela não, vou seguir para esse caminho, né? Que é o que eu quero. Ju, e hoje tu tá à frente do Grupo Estúdio e tu ajuda diversos empresários em diversas áreas, mas também tu ajuda no start de pessoas que querem empreender, tanto homens quanto mulheres, né? Como que eu acho que isso começou, tá, Su? Ali no Grupo Estúdio, não foi diferente da minha carreira executiva. Eu assumi um posto onde eu tinha a contribuição, principalmente trazendo a experiência que eu tive, que foram 15 anos no mercado financeiro, né? De gestão de pessoas, de execução, de busca de metas, né? Então, tudo isso é muito bem desenhado num ambiente executivo. No Grupo Estúdio, a gente falava muito disso no começo. Há 10 anos atrás, o grupo já era uma bandeira construída, uma imagem construída para um ambiente de advogados. Mas isso a gente percebia que não ia ser o suficiente a longo prazo. Por quê? Porque é um mercado restrito, né? Apesar de muito amplo, é um mercado com foco único. E você não pode, como empresa, ficar dependente de um produto só. Então, a gente sempre diz isso para empreendedores, sempre que a gente traz para a mesa de gestão, que a gente vai fazer análise disso, a gente tenta abrir um pouco o leque para que a marca se solidifique. E talvez esse tenha sido lá atrás a minha melhor contribuição. Logo que eu vim para o grupo. Então, abrir o leque e não ser dependente de um único serviço ou de um único mercado é o que fazia a gente pensar. E ali, de fato, foi o que aconteceu. Sentei junto com o pessoal ali e não diferente do mundo executivo, eram só homens. E hoje a gente já mistura um pouco mais e eu percebo que não temos mulheres ainda na alta gestão, no alto executivo, mas a gente já tem mulheres chegando perto. Então, eu tenho acreditado muito nisso e tenho incentivado muito nessa mistura. Muita gente hoje que está conosco desde esse tempo que eu entrei, que eu cheguei, diz, olha, a empresa era assim e nitidamente a empresa ficou assim. Então, pela mistura dos aspectos racional e emocional que nós mulheres temos, Sim. E a gente não vai abrir mão disso, Não vamos... a gente pode até colocar o tailleur, Cris? A gente pode colocar o salto e até se esconder das curvas ali para poder sentar na mesa e não chamar mais atenção para o cabelo, ou para a boca, ou para o decote, do que para o pensamento, para o raciocínio. Mas o lado decisor, a gente não consegue esconder. O lado emoção, esse a gente não consegue disfarçar. Então, por mais que isso ainda possa parecer uma fraqueza ou sensibilidade excessiva da mulher, na mistura, isso faz muito bem. E eu vejo isso também no grupo acontecendo no dia a dia.
né? E é uma briga, né, gente? Porque a gente tem uma cultura enraizada no homem, e essa semana mesmo, conversando com uma das minhas clientes, eu dizia, a gente também precisa ajudar o homem. E o homem precisa nos ajudar no posicionamento. Sim. Porque para o homem existe um fardo também. O fardo do provedor, do protecionista. Muitas vezes o que a gente achava machismo é um protecionismo. E a gente enxergou como machismo. Então, vamos mudar um pouquinho o olhar para a gente entender se de fato isso acontece. Porque se a gente entender que é protecionismo, quando ele se coloca no papel de proteção, ele colocou a capa do super-homem, né? Sim. E isso também é pesado para o homem, né? Então, será que a gente não pode aliviar para os dois lados? Né? E ele entender, assim como teu pai entendeu na tua mãe, a necessidade de realização, né? Independente da idade dela, para que ela chegasse no tabelionato, não é? Então, isso é muito legal, essa balança. Né? Ju, e aproveitando, até depois eu vou perguntar para a Cris como é trabalhar com a família, né? Mas tu tem o teu marido que trabalha contigo, né? Como é que é administrar essa rotina de trabalho e vida a dois? Porque tem muita gente que começa o negócio com o seu marido também. Muito. Então, muitos... Ou às vezes até com familiar. Até com familiar. Com a mãe, com o pai, ou com o irmão, ou com o primo. E que às vezes acaba unindo forças, Exatamente. né? De pessoas que acreditam uma na outra, que confiam entre si. Então, é um caso muito comum. E eu vejo, assim, agora, jovens empreendedores, muitos casais que têm essa sinergia de empreender, de querer dar certo, trabalhar juntos, né? Então, como é que tu faz para administrar o marido e mulher e o colega de trabalho? Eu vou dizer assim para vocês, fácil não é, mas nada na vida é. É verdade. Né? Então, para que não pareça algo sonhador, romântico, tem dias que a gente nem se vê no trabalho. Né? E uma coisa que é um combinado de respeito entre nós é o que é trabalho e o que é casa. Né? Apesar da pessoa se misturar, os assuntos não se misturam. Então, eu tenho os meus desejos como profissional. Eu quero crescer, eu quero ser sócia, eu quero empreender, eu quero abrir mais de um negócio, eu quero ter o meu núcleo de realização, eu quero ter o meu valor de retirada mensal, que para ele é completamente diferente dos meus objetivos. Né? Poder decidir sobre o meu próximo investimento de forma sozinha é libertário. Sim. É completamente assim, em termos de pensamento, não que você não vá consultar, mas você vai consultar por respeito à opinião e não por respeito à decisão. Sim. Né? Então, isso é realmente uma conquista que a gente não pode abrir mão dela. Né? E isso nos faz reconhecer um no outro pessoas com sonhos diferentes. Né? No ambiente profissional. No ambiente pessoal, aí ele tem que andar em conjunto. Sim. Então, essa conversa ela tem que acontecer sempre. A gente faz sempre. Nem sempre elas são saudáveis. Sim. Por vezes a gente tem que olhar um para o outro e dizer, olha, a conversa não vai ser terminada agora, porque se a gente for avançar, não vai dar certo, né? A conclusão dela não vai ser legal. Mas os ambientes são diferentes. E não adianta a gente achar que tudo é um mar de rosas, né, Su? A gente tem que saber que a pessoa age de uma forma ali e de outra forma lá. Mas se eu, como esposa, eu vou sabendo que ele age de um outro jeito no ambiente de trabalho, eu vou provocá-lo? O que eu quero com isso? Né? Então, vem a inteligência, vem a maturidade, vem a sensibilidade dos dois. E o Cal faz isso muito bem, né? E eu acredito que eu também esteja fazendo isso bem, tanto que a gente está juntos já há 11 anos fazendo isso, né? Dentro desse assunto, assim, eu que trabalho com a família, né? Eu trabalho com meu pai e com dois dos meus irmãos. Eu acredito que para dar certo, como tem dado para ti, como tem dado para mim, eu acho que é muito importante o desenvolvimento individual, né, de cada um, porque se nós não estamos bem desenvolvidos, né, e bem conosco, né, com cada um consigo mesmo, jamais uma relação, qualquer que seja, vai dar certo, né. Então, eu acho que é muito importante a gente também, né, estar bem conosco, estarmos felizes, né, no que a gente faz. O respeito, para mim, eu acho que é a palavra-chave numa relação, né, de sociedade, de parceria, e até ampliaria, não só familiar, de marido e mulher, pai e filha, inclusive com colegas, com parceiros, mas eu acho, assim, essencial, porque talvez algumas relações de negócios, de empreendedorismo, que as pessoas têm uma intimidade
nem todo mundo cumpre alguns protocolos de respeito, né? Por ter aquela intimidade, já se acha no direito de fazer uma crítica sem um jeito correto de criticar, ou enfim, né? Então, quando a gente chega nesse nível de maturidade individual, de respeito, de sabedoria mesmo, porque acho que todos nós estamos em evolução, de saber como conduzir, as coisas, por mais difíceis que às vezes sejam, elas tendem a dar certo. As pessoas, né, têm mais chance de a gente conseguir resolver conflitos, tomar decisões, ainda que não haja uma concordância, claro, em todos os assuntos. Então, eu vejo isso como muito importante, assim, de a gente dar o exemplo na nossa postura, no nosso jeito, saber ouvir, né, nunca impor, né, saber ouvir sempre e respeito, né, respeito acho que é a palavra-chave, né, e acho que no meu caso da Pampa, nós temos, imagina, meu pai e 2 irmãos, e cada um de nós tem as suas características pessoais diferentes, né, mas eu considero bacana porque a gente se complementa, talvez isso também aconteça com a Ju e com tantas outras pessoas que estão nos assistindo, que, né, um tem um talento para tal coisa, o outro é mais vendedor, o outro é de bastidores, enfim, né? Dificilmente os 2 têm o mesmo talento, né? Então, eu acho que se aproveitar dessas características, essas qualidades complementares, né? Com sabedoria, com respeito, e poder abordar até temas delicados do negócio, com educação, com conversa, né? Eu acho fundamental para qualquer negócio dar certo. Isso realmente, esse respeito tem que ter, né? Uhum. E Cris, jornalista, advogada, mãe, esposa, deixa eu ver o que mais, diretora da Rede Pampa, como uma mulher, uma profissional múltipla, presidente do Sindicato dos Radialistas. Tu continua presidindo? Presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV, é um sindicato empresarial, né? Tem o Sindicato Radialistas, que é o Sindicato Laboral dos Profissionais. Qual foi a pergunta? Então, como é que tu consegue, como é que tu lida com o desafio de se desdobrar em múltiplas faces? Olha, para mim, em primeiro lugar, né, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema, que eu amo estar com pessoas. O problema é uma solução, né? Eu adoro estar com pessoas, eu tô amando estar aqui com vocês, estar com vocês que estão nos assistindo, né, na casa, no trabalho, enfim. Eu acho que organização, né, para todas nós, para todos, é a palavra-chave para a gente conseguir fazer o máximo, né, de desempenhar o máximo de papéis. E eu sou muito feliz com todos os papéis, eu amo, né, trabalhar, como eu disse aqui já algumas vezes, é a minha paixão. Eu acordo feliz na segunda-feira, né, ansiosa no domingo porque eu vou trabalhar. Ao mesmo tempo eu amo quando chega o fim de semana e eu vou ter aquele momento com a minha família, com meus filhos, com meu marido. Então eu acho que organizar, né, eleger prioridades, né, eu acho que são ferramentas que nos ajudam a conseguir desempenhar o máximo de papéis e realizar o máximo, né? Porque o dia tem 24 horas para todos nós, né? Para o homem mais rico, mais empreendedor do mundo e para nós, para qualquer pessoa, o dia tem 24 horas. E eu acho também, Su, que contar com uma boa equipe, né? Eu acredito muito que a gente não faz, né? Como é que tem o ditado? Quer ir rápido, vá sozinho, né? Quer ir longe, vá acompanhado, né? Então, a gente, tanto no trabalho, como em casa, como em todos os papéis que a gente desempenha, isso serve, obviamente, para homens e mulheres, se cercar de pessoas que vão contribuir para cada atividade que a gente vai ter, né? Então, tem pessoas que às vezes têm dificuldade de delegar, né? Ah, não, mas eu vou fazer melhor. Então, eu não centraliza. Sim. Então, a gente tem que ter alguns desprendimentos. Claro que isso não quer dizer que a pessoa vai ser responsável, né? E terceirizar algo que não possa ser, né, terceirizado. Mas eu acho que criar uma boa equipe, ter uma boa equipe em todos os nossos, né, ambientes de profissionais ou não, isso faz com que a gente consiga desempenhar o nosso papel, os nossos papéis de uma forma muito boa. Então, eu acho que são alguns dos elementos que me fazem conseguir, né,
ser uma profissional que trabalha 10 horas por dia ou mais, né? Porque o rádio e a TV não param. Então, às vezes, eu vou para casa, no carro já tô trabalhando, ouvindo rádio. E chego em casa, ligo a TV, sigo trabalhando. Então, eu fico 20 horas. Às vezes, eu acordo de noite sonhando com alguma coisa de trabalho. Então, mas acho que, assim, organização pessoal também. Acredito muito que se a pessoa não tá organizada com ela mesma, com a vida dela, né? Dificilmente no profissional ela vai conseguir fazer algo, né? Não que não vá ter um gêniozinho aí, self-made, aquele que é, né, bagunceiro. Mas eu acho que se tu quer que o teu negócio se expanda e cresça numa escala, né, Ju? Uma boa organização pessoal e profissional é importante de se ter. E, Ju, que características que tu acha que uma mulher que tem sede de empreender não pode faltar? Ouvindo a Cris falar aqui, eu tô assim, me vejo, nós já falamos sobre isso outras vezes, né? Me vejo muito nesse cenário. E a nossa casa, a nossa vida, a nossa rotina é o nosso primeiro empreendimento. Né? Então, se a gente olhar para isso, e é muito do que a Cris acabou de relatar, eu penso as características facilmente. Né? Organização, foco, prioridade, tempo. Então, olha para o teu cenário micro primeiro e depois para o macro. Né? O gêniozinho ele vai realizar, mas em algum momento ele pode escorregar, porque ele não é gênio em tudo, ninguém é gênio em tudo. Né? Então, onde é que eu preciso me complementar? Então, talvez esse seja o grande segredo da empreendedora. A mulher ela tem o hábito de fazer tudo muito sozinha. Né? Pode ser uma super característica, um super talento, mas que quando isso escorrega, é a pior característica. Então, ela tem uma balança do 8,80. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Dá para equilibrar? Dá. A vida é um constante equilíbrio? Não. Né? E quando é que eu preciso acionar ajuda aqui? Quando é que eu preciso acionar ajuda lá? Né? Eu preciso estar atenta a isso para eu poder decidir. Né? E a decisão, ela não pode estar baseada em emoções. As decisões, ela tem que estar baseadas em fatos. Na tua rotina como um todo, nos recursos que você tem à disposição. Eu vou decidir colocar 5 funcionárias à disposição da casa. Mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. Eu vou ter um outro problema, né? Eu preciso de 5? Não, pera lá, eu preciso de 3. Né? Eu posso contratar 30 pessoas para o meu novo projeto. Eu preciso de 30? Né? Aonde é que essas pessoas vão atuar? Então, assim, as decisões elas têm que ser de fato pensadas, não pela emoção. Eu tenho uma linha de raciocínio que eu acho legal até compartilhar com vocês, que é a situação que gera o pensamento, que gera a emoção, que gera a consequência. Eu tenho que estar pronta para a consequência. Né? Então, na situação, eu tenho gerência de todas as situações? Não. Mas eu tenho gerência na minha escolha. Então, qual é o meu pensamento? Sempre eu vou gerar um pensamento bom e ruim de acordo com a situação que me chega ou que eu provoco. Né? Esse pensamento eu vou levar adiante? Vou. Ele vai gerar uma emoção. A emoção gerada, ela pode ser positiva ou negativa, independente se ela é ruim. Então, por exemplo, raiva. Quando a gente pensa na raiva, a raiva é ruim, né? Mas a consequência dela pode ser positiva ou negativa. A raiva ela pode te gerar uma proteção, uma autoproteção em determinado momento. Só que ela pode te levar a uma agressão num outro momento. Então, onde é que eu coloco nessa ordem de pensamento aí as minhas consequências, né? E assim serve para o empreendedorismo também. Como é que eu gerencio toda a situação que me chega? O empreendedorismo parte de um sonho, né? Mas esse sonho veio de onde? De qual situação? Foi provocado ou realmente foi desejado? Né? Então, a gente precisa pensar no início para a gente não agir incorretamente. Sim. E complementando o que a Ju falou, porque eu concordo em gênero, número e grau, eu também eu diria uma coisa que eu aprendi, que cada vez mais eu confirmo, sabe? Isso que eu acho muito interessante. No mundo atual, mais do que nunca, né, os relacionamentos, eles são muito importantes, né? Então, assim, claro que tá todo mundo correndo, né? Tu tens uma agenda muito atribulada, a Ju também, mas nós arrumamos um tempo para estar aqui. Então, o que eu vejo? Que
os empreendedores, né, as jovens empreendedores, enfim, que estão nos assistindo, que abram esse espaço para os relacionamentos. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, já são pessoas mais desenvoltas, mais extrovertidas, outras nem tanto, mas que tente explorar, que tente, né, se realmente quer ser um empreendedor, na minha opinião, é uma característica fundamental do empreendedorismo, é se relacionar, né? Claro que aí depende do negócio, vai ter níveis de relacionamento, né? Mas tem um ditado que diz, né, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, é muito raro, hoje em dia, no mundo atual, né, assim, alguém conseguir empreender, né, porque tu vai precisar de clientes, o teu negócio, todos os negócios precisam de um cliente, né? Então, o fato de tu conseguir te relacionar, né, começar a entender como é que os outros pensam, saber ouvir também, né, eu acho que é algo que tem que ser desenvolvido e que quanto antes, né, mesmo jovem, aqueles mais jovens que já estão empreendendo, atentarem a isso, na minha opinião, mais chance de dar certo, né? Claro que não é desfocar, virar papo, né? Mas assim, se relacionar, conhecer, ir num evento, ir num coquetel, fazer um networking, porque de alguma forma tu vai criando uma rede, né? E isso vai, isso volta. Tu pode estar ajudando alguém que está com outro negócio e essa ajuda vem numa outra indicação. Então, acho que estar muito aberto a relacionamentos hoje, acho muito importante. E vocês duas são comunicadoras natas, né? Bom, a Cristina, tu já foi até apresentadora, né, Cristina? Imagina, tem uma rede, né? E a Ju, ela é muito ativa nas redes sociais. Eu sigo as duas. A Cris, as redes sociais é mais pra família, não sei privado, se não, privado. Não uso de forma corporativa. Mas... Eu brinco né, ali é um momento bem, é realmente pra ver os amigos, né? Porque às vezes na vida profissional não dá tempo, né? Mas eu admiro muito as amigas que vão pras redes, assim, como profissionais também. Claro que a gente acaba misturando alguns momentos, mas acho muito bacana. É que antes a gente, pra gente se comunicar com as pessoas, pra gente atingir um número maior de pessoas, a gente precisava obrigatoriamente ir para TV, rádio, revistas e jornais. Uhum. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue acessar várias pessoas sem ter que ir por essas plataformas, né? Então, de maneira que a comunicação interferiu hoje para televisão, TV e rádio? Como que tu vê isso? Olha, a TV e o rádio, né, eles são veículos tradicionais, né, de comunicação. E hoje, segundo todas as pesquisas, né, que são feitas no Brasil, para vocês terem uma ideia, perguntadas sobre qual veículo de comunicação, qual meio de comunicação você mais confia, a maior parte de todos os entrevistados falou no rádio. Depois, em segundo lugar, veio a televisão. Depois vieram outros meios, jornal. E, por último, neste caso da credibilidade, da confiança, veio as redes sociais. Eu, Cristina, o que eu penso, tá? Que as redes sociais são uma realidade, são uma ferramenta maravilhosa, tanto que a Rede Pampa tem 81 perfis de redes sociais, tá? 81 Nossa. Nós administramos, com todos. Nós temos hoje a Rede Pampa, né? Nós somos 18 emissoras de rádio, 4 emissoras de TV, um jornal digital, que é o jornal O Sul, né? Temos um portal de notícias atualizado em tempo real, osul.com.br. Temos 81 perfis de redes sociais, temos 23 aplicativos, sites, né? Nem perdi a conta. Então, assim, a comunicação, ela tem muitos braços, né? Pernas, e um programa de TV, ele é transmitido, ele tá no YouTube, pode ser acessado on demand, né? No momento que quiser, ou em real time. Mas o que eu quero dizer, né? Voltando à tua pergunta, o rádio e a TV, eles têm uma credibilidade, né, no mercado que nenhum outro veículo tem, né? Outros veículos podem ter outras características mais afloradas. Então, eu acho que o grande diferencial é essa credibilidade. E a gente sabe, né, Su, que a credibilidade, a confiança, ela vende. Sim. Né? Então, quando a pessoa acredita no seu comunicador, confia
no seu comunicador, no seu programa, né? Aquilo ali vende, né? Então, por isso que surgiram, por exemplo, quando o rádio está no mercado há muitos anos, já há décadas, né? E aí quando surgiu o disco, disseram o rádio vai acabar. Sim. Aí depois surgiu a fita, aí o rádio vai acabar. Depois surgiu o CD, o rádio vai acabar. Aí surgiu o Spotify, o rádio vai acabar. Gente, e o rádio tá cada vez mais forte, né? Porque as pessoas confiam no rádio, as pessoas sabem que dali, o que for dito ali, né? Claro que muitas pessoas consomem o rádio, por exemplo, para se entreter, para ouvir música, para relaxar, para saber o que está se ouvindo, né? Porque nem todo mundo on demand sabe escolher o que... às vezes as pessoas querem ser influenciadas, né? Sim. Então, eu costumo dizer que o rádio e que a TV, né, e seus comunicadores de rádio e TV, eles são influenciadores há décadas, né? Hoje a gente vê os influenciadores digitais, mas o rádio e a TV influenciam há décadas de uma outra forma e continuam influenciando, tanto da forma tradicional de se ouvir, mas também com as suas redes sociais, porque todas as rádios têm redes sociais. Então, eu acho que vem como mais uma ferramenta para se consumir as redes sociais e sites e outras, né, plataformas digitais que surgem, que são excelentes, quero deixar aqui registrado, e nós estamos em todas, e cada vez mais a nossa estrutura digital lá da empresa, acho que é uma das que mais cresce, é um dos departamentos que mais a gente investe, e eu acho que, né, uma coisa complementa a outra, e nós temos que estar aonde o nosso ouvinte está. Se ele vai nos ouvir através do carro, né? Ou se ele vai nos consumir numa viagem internacional pelo aplicativo, num toque, o importante é que ele nos ouça. A gente vai estar ser distribuído da forma como ele quiser e acompanhando a evolução de todos os meios, né? Então, fico muito tranquila quanto a isso, porque muitas vezes, inclusive, o rádio e a TV, né, especialmente o rádio, ele serve de fonte para todos os outros, né, veículos de comunicação. Então, sai uma notícia primeiro no rádio, daqui a pouco vai para a TV, no dia seguinte está no jornal, né, ou logo mais vai estar em todos os sites. Aí todo mundo já começa a falar nas suas redes sociais, que nem o soco lá do ator no Oscar. Aí começa ali, sai o primeiro. Então, o rádio, como ele é instantâneo, muito instantâneo, ele é real time, ao vivo, o tempo inteiro, tem essa diferenciação, né? Então, me empolguei aqui na resposta, mas é porque é algo muito legal de falar, né? Porque às vezes as pessoas... O rádio, ele também se beneficia das redes sociais, de todos os elementos hoje digitais, para ser mais uma forma de ser distribuído, né? Mas eu acho muito relevante, porque muitas pessoas têm opiniões sobre rádio e TV e redes sociais. Agora, a diretora da TV Pampa me dá essa opinião, tu tá baseada em dados, em números, então é muito diferente, né? Muito diferente. E o que eu acho que é o bacana é a gente realmente fazer o combo, né? Então, quando tu tens a credibilidade, né, Su, tu que trabalhaste anos em televisão como apresentadora, como comunicadora, e unir isto com o digital, né? Eu acho que hoje em dia o mercado também não quer só de um jeito, assim, eu só trabalho desse jeito. Então, assim, as pessoas querem... Tu pode ter o mesmo produto e tu distribuir ele de diversas formas, né? E do jeito que a pessoa quiser. Tem gente que gosta de assistir um programa ao vivo. A gente, na Rede Pampa, a gente tem o programa eleito o melhor programa de TV do Rio Grande do Sul pelo 2º ano consecutivo, que é o Atualidades Pampa, né? Com muito orgulho. Tem gente que assiste ele ao vivo todos os dias. E tem gente que assiste no YouTube, né? Ou ao vivo, ou gravado, ou assiste pelo Facebook. Então, a pessoa escolhe como vai assistir, né? Então, eu acho que isso quem ganha é o público, porque a gente consegue atingir mais gente, tanto a pessoa que gosta de assistir ao vivo e tal, pela TV aberta, quanto aquele que quer assistir lá de Paris, no celular, aquele programa no horário que a pessoa quer. Então, acho que isso que é o importante, a gente tentar estar no máximo de locais possíveis. Ju, e com as redes sociais, a Ju também é uma comunicadora nata, né? Porque às vezes as pessoas até querem se comunicar e não sabem se comunicar. Então, a Cristina nem se fala, né? É uma comunicadora... Não, e eu já disse pra Ju que ela tinha que ir pra TV também, né? Gente, a Ju na TV... A Ju, porque daí ela vai atingir um outro público também, que vai consumir e que vai, né? Então, a gente tem esse projeto ainda, Ju. Não, e a Ju é um case que é bom porque ela tem conteúdo e ela sabe se comunicar. Ela sabe compartilhar esse conteúdo. Tem carisma. É simpática. Sem falar da estampa, né? Porque todo mundo adora ver gente bonita, né, Ju?
Ju, e para o empreendedor, para a empreendedora, acaba que eu me direciono para o feminino, porque aqui a gente está entre mulheres, né? Mas Mas tem muitos meninos nos ouvindo, né? Muitos homens. Então, para os empreendedores, a comunicação hoje em dia, na verdade, sempre foi, né? Sempre. Mas hoje, principalmente com as redes sociais, ela é essencial. É fundamental, é fundamental. Eu escutando a Cris falar assim, ó, parece música aos meus ouvidos, é muito bom, assim, é muito bom. Mas o lance da comunicação tem uma linha d'água aí para empreendedor, né, gente? Assim, o empreendedor, ele tem que fazer o networking, como a Cris estava falando, ele tem que se relacionar bem, ele tem que saber onde é que ele busca determinados assuntos para que ele possa aplicar no negócio. São as decisões que ele toma baseado em fatos, né? A gente vai linkando uma coisa na outra. Só que isso, quando ele é um comunicador ou quando ele é do meio relacional, isso pode desfocar do negócio. Entra num desfoque e isso não traz receita para o negócio. Quando a gente fala de business, ou eu sou do business da comunicação, né, para que isso seja rentável, ou eu uso a comunicação a meu favor para que o meu negócio seja rentável. Então, onde é que está o foco disso? Eu tenho que ter isso muito claro. Né? Por que eu fui para as redes sociais? Porque ali, para mim, é uma fonte de prazer e de comunicação aberta. Né? Eu não tenho a mínima intenção de ser um veículo de comunicação com fatos fidedignos, como tem que ser a TV, rádio. Ali a gente busca a notícia em primeira mão. Né? Onde é que eu vou? Eu tenho determinadas fontes que eu já sei que eu posso confiar. Sim. Né? Tem umas que não dá para confiar hoje em dia, hein, gente? Não dá para confiar. Não vou perder essa deixa. Já arrisca, né? E do mesmo jeito que aquela que dá para confiar, a gente coloca para dentro e é ali que eu vou, sempre para me certificar do que eu tô falando. E a base de redes sociais hoje, não só Instagram, a gente fala do Instagram porque ele ganhou essa proporção aí de um tempo para cá, mas não é só Instagram, né? E hoje a gente tem aí outros canais entrando com tudo de sola. Eles são meios para você colocar a tua opinião também. Então, poxa, será que a minha opinião é válida para alguém? Se eu considero isso, como empreendedor, eu tenho um bom fator na minha mão para fazer o meu negócio andar. Né? Porque empreender nada mais é do que influenciar. Né? Quando eu crio o meu produto, quando eu acredito no que eu estou fazendo... Tá todo mundo vendendo alguma coisa, né? Exatamente, todo mundo. Sempre. Claro que o empreender, ele vem de uma consequência de fatos assertivos, né? O empreender, a Cris é uma empreendedora. Mesmo estando numa carreira executiva, né? Quando fala de diretora, é uma carreira executiva. Não, estando numa empresa familiar... E o que ela falou antes, né? O foco, né? Por exemplo, várias pessoas me perguntam por que tu não tem um programa, né? Porque tu poderia ter um programa. Olha a Patrícia Bravanel, né? Foco. Mas é que, assim, é muito difícil tu tá na gestão, na administração e ser ótimo naquilo ali. Tu tá no vídeo também e as coisas se misturam. Então, há muitos anos, eu percebi isso de uma forma muito cristalina. Eu digo, não, vou ter que escolher. Porque eu não vou fazer os dois bem, né? No melhor, eu vou ter que ter um foco. E para mim, o meu prazer tá mais na gestão, na organização. E eu vi que, até por ser uma empresa, né, familiar, que eu teria mais a contribuir, que seria melhor para a empresa a minha ida, né? Então, assim, eu concordo com isso, né? Mas em algumas profissões dá para ter os dois, né? Mas a pessoa depende do ramo, depende do negócio, né? Do desejo, do talento, da vontade, da vontade, tempo, né? Da disposição. A vida é um organismo vivo o tempo todo e ela muda, ela roda, ela gira e a gente tem condições de ir escolhendo, né? Mais, menos. A rede social, o cuidado muito grande com ela é que ela é a vitrine do que você está mostrando. Sim. Né? Então, ali as pessoas vão ter uma fatia de demonstração. É aquilo que você quer demonstrar? Né? Você tem condições de entrar um pouquinho mais para aprofundar? Não sei. Então tem que ter uma cautela com isso. E assim, no empreendedorismo, né? E voltando a falar para todo mundo que está nos assistindo, né? Tá quase todo mundo, para não dizer todo mundo, vendendo algo, vendendo seu negócio, né? Então, eu tô vendendo, tenho uma empresa disso, vou vender. Então, assim, tem alguns elementos, a gente falou das características pessoais, mas o fato importante é que a gente precisa se comunicar. A gente precisa chegar até o cliente. Antes até de influenciar, precisa chegar no cliente, né? Então, realmente, tem os meios, rádio, televisão, jornal, redes sociais, sim, né? Então, tem hoje uma gama de meios, cada um com as suas características e com as suas peculiaridades, né? E chegando no cliente,
a gente tem que saber se comunicar, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas são mais uma via onde tu chega no teu cliente e onde tu pode vender, onde tu pode mostrar o teu diferencial. E então, acho que outra característica muito importante para os empreendedores é, gente, vocês têm que saber se comunicar, porque às vezes a gente vê pessoas com talentos maravilhosos, mas que não conseguem transmitir isso para o mercado, né? Então, eu sou excelente, eu tenho uma empresa disso, eu sou ótima, mas tu consegue primeiro chegar até o cliente, e chegando no cliente, tu estás preparada, tu estás conseguindo passar a mensagem, né? E tem um ditado também que diz assim, a comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende, né? Então, não adianta eu estar feliz, satisfeita de eu estar explicando aqui uma coisa para vocês e quem está me ouvindo não está entendendo, né? Então, a gente tem que fazer aquela semente entrar na cabeça do nosso cliente. Então, eu acho que a outra questão muito importante para quem está empreendendo é se comunicar bem. Aliás, a comunicação, de forma geral, ela é uma das coisas mais importantes para a vida toda, né? Numa comunicação com família, com filho, com parente, com colega de trabalho. Então, tu saber te comunicar, né? Às vezes as pessoas acham que os outros têm o direito de adivinhar, né? Ah, não, mas eu dei uma letra e tal. Não, a gente tem que ser claro, o óbvio precisa ser dito, a gente precisa se comunicar bem, até voltar pro beabá, porque às vezes as pessoas têm vergonha de voltar pro beabá, porque se eu explicar do zero, vou me achar ignorante. Não, às vezes é bom tu explicar o beabá, começou assim, É muito melhor tu ser bem acessar, didático, né? Tu ser bem didático do que tu já, às vezes, ter uma reunião improdutiva que tu não apresentou direito, tu não te comunicou bem, todo mundo finge que entendeu, sai. Houve alguma produtividade naquilo ali. Então, acho que essa questão da comunicação interpessoal, né, e com os clientes, ela também é uma característica que os empreendedores, né, têm que buscar eternamente aperfeiçoar, né? Com cliente, com equipe. Com cliente, com equipe, com quem quer que seja, né? Se relacionar bem, se comunicar bem, né? Então, tem gente que pensa que, não precisa, tu tem que te comunicar bem, né? Quanto melhor tu te comunicares, melhor será o teu resultado. Seja através das redes sociais, seja através de encontros, seja como for, mas tem que se comunicar. Cristina, tu que trabalha com comunicadores, jornalistas, radialistas, como que tu identifica um perfil que funciona? Porque não é porque a pessoa se formou em jornalismo, não é porque fez lá o curso de radialista que ele vai ser um profissional bom, né? Como que tu identifica? Porque tu é uma caçadora nata de talentos, Sim, né? eu tô sempre de olho, sempre de olho. Às vezes eu vejo um talento e o talento me nega, assim, mas, né? Mas eu tô sempre tentando. Mas, assim, o que eu vejo, tá? Óbvio que para cada função, para cada ofício, a pessoa tem que ter um perfil, né? Então, assim, vai trabalhar com televisão, ou enfim, tu tem que ter um perfil. Para trabalhar com redes sociais, tem que ter um perfil, né? Não dá pra ser uma pessoa toda tímida, toda... Tu vê que não vai sair ali leite daquela pedra ali, tem que, sabe? Então, tem que ter um perfil. Eu considero no meu ramo, tá? Ou em todos, eu diria, que para descobrir talentos, eu hoje, né, mais do que nunca, primeiro eu vejo o perfil da pessoa, do jeito da pessoa, do gênio da pessoa, porque, gente, isso é importante, sabe? A gente tem que trabalhar com pessoas de boa índole, sabe? Eu sei que parece uma coisa óbvia falar, mas hoje em dia tem gente que tá doida, gente que é bipolar, que, né, que tu vai falar, dar um feedback numa boa, a pessoa enlouquece. E gestores também, né, e empreendedores que às vezes não tem traquejo com equipe, né, então mesmo um feedback, ele tem jeito, tem hora, tem forma de ser passado, né. Então eu acho assim, tem que ver se a pessoa tem o talento, mas eu, Cristina, valorizo muito a questão, assim, de perfil de caráter, cada vez mais, assim, eu acho que a pessoa que tem um bom gênio, que sabe ouvir, e especialmente a pessoa que sabe ouvir feedback, no caso de alguém que está trabalhando, né, esta pessoa vai chegar muito mais longe. A pessoa que tem dificuldade de ouvir feedback, de ouvir críticas construtivas, claro que bem dadas no momento certo, aquela pessoa ali tá fadada a não crescer. Porque eu vou tentar uma vez lapidar aquela pessoa, e a pessoa já se ofendeu, se chateou, chorou, não sei o quê.
pô, na próxima vez eu nem vou falar. Sim. Aquela pessoa, né, não tá preparada para crescer, né? Então, acho que também é outra dica, até para os empreendedores, porque os empreendedores também precisam de feedback de outros empreendedores. Isso a Ju é expert, inclusive, né, Ju? A Ju pode falar melhor que eu. Então, saber ouvir, estar aberta. Claro que quem vai dar um feedback tem que ter um traquejo, tem que ter um cuidado, porque às vezes tu tá mexendo com sentimentos, né, e convicções daquela pessoa que estão ali já há muito tempo. Mas quanto mais tu souberes ouvir, mais tu vais crescer. Eu ouvi muito feedback. O meu pai é uma pessoa extremamente exigente, assim. Ai, doutor Otávio Gadré. Guria, muitas vezes eu achava ele um carrasco, assim. Meu pai, tudo, eu posso trabalhar 1000 horas por dia, ele nunca tá satisfeito. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que ele fez. Porque ele me preparou pra tudo. Eu tô preparada pra guerra, assim. Se eu precisar pintar o rosto e ir pra linha, eu tô preparada. E eu não me ofendo. Eu hoje agradeço de joelhos. Que bom que ele me deu tanto feedback. Porque que maravilha tu ter alguém pra te dar te mostrar algo que tu não tá enxergando que tu tá fazendo de errado. Isso é um presente. Tem gente que paga. Paga caro pra ouvir uma opinião da Ju, da Cris, da Suelen. Então, assim, a gente tem que estar aberto. E às vezes, na hora de receber uma crítica, o empreendedor ou o colaborador, o time, ele às vezes pode até se chatear um pouco, né? E não entender naquele momento. Mas muitas vezes passa um tempinho, é verdade aquilo ali, sabe? Então, claro que a gente não vai ouvir qualquer opinião também. Temos isso no mundo dos negócios. Tem que saber filtrar. Tem que ver de quem que tá vindo a crítica, se é uma pessoa que tu admira, se é uma pessoa que tu confia, porque tem gente que vem meter o pitaco para prejudicar, né? Então, temos que organizar isso, mas geralmente se é uma pessoa respeitada, uma pessoa bacana, para ouvir, porque aquilo ali tem um porquê, né? Sim. E Ju, para as mulheres que estão começando a empreender agora, que conselhos fundamentais tu gostaria de ter recebido quando tu começou e tu pode compartilhar hoje? Acho que um dos principais conselhos, assim, e talvez não seja um conselho, seja até uma dica? Uma diretriz, sabe? Está muito voltado para o lado emocional, né? Nós, mulheres, a gente tende a olhar tudo com o emocional, mesmo sendo uma mulher mais racional, mesmo sendo uma mulher mais analítica. O emocional para nós é algo que nasceu conosco e a gente vai morrer com eles, né? E a gente precisa saber o que fazer disso, sabe? Tem que cuidar porque pode ser uma armadilha, né? Exatamente, é aí que mora o grande lance no empreendedorismo. Não caia na armadilha, né? Saiba por que você quer empreender. Saiba por que você está decidindo por isso, né? A vida é um grande empreendimento, então a gente já está nela. O que mais que você quer? Eu quero deixar minha marca no mundo. Então, pera lá, vamos estudar um pouquinho mais isso. Qual é a tua marca? Né? Eu tenho uma dor grande que me desafiaram lá atrás. Isso é vingança, isso não é empreendedorismo. Né? Então, assim, não faça a escolha errada, determinado por outros fatores. Empreenda porque você realmente acredita naquilo. Outra coisa, empreender não é só ter uma ideia e colocá-la na rua. Empreender é fazer gestão, é ter estômago com o cliente reclamando, é saber se relacionar, o que a gente está falando aqui, e isso que a Cris falou tem muito sentido. Os relacionamentos, eles exigem da gente. Eu, quando vou para feedback com profissionais meus, primeira coisa que eu falo, antes de tudo, a gente está juntos? Estamos juntos? Estamos juntos. Até quando? Até quando o nosso propósito estiver igual. Estamos juntos, né? Então, assim, dentro de estamos juntos, o longo prazo vai nos levar, né, longe, eu posso te dar um feedback verdadeiro. Porque daqui a pouco o feedback passa a ser uma dor daquela pessoa e eu não preciso entrar na dor da pessoa. Eu não quero isso. Entrar na dor do outro é algo muito delicado, gente. É muito delicado. Quem sou eu para afetar, cutucar a tua dor, entende? Então, assim, o empreendedor, ele tem que saber que quando ele empreende, ele acessa a dor do outro. Né? Seja na decisão do produto que ele quer levar para o mercado, seja na decisão das contratações que ele vai ter nas pessoas próximas, seja mudando um pouco o ciclo familiar que ele tem na volta. Né? Nem todo mundo entende por que você está empreendendo. E quando a gente empreende, a gente se dedica muito ao negócio. E às vezes a pessoa olha e fala, poxa, né? Cadê minha mãe que não está mais em casa porque está empreendendo? Né? Então, faça uma balança, vale a pena? Né? Quando a comunicação, para mim, funciona muito em casa com os filhos. Eu gosto muito de exercitar em casa. E eu digo que conquistar o ouvido dos filhos é, para mim, o maior dos desafios na vida.
né? É o teu pai. Uhum. Ele conquistou teu ouvido. Total. Né? Por isso. E eu amo ouvir você até hoje. Hoje eu agradece. peço, né? O que eu posso melhorar, né? Às vezes, uma mesmo referência. com anos de carreira, Sim. porque eu também vejo, Ju. Olha, a Ju se emocionou, né? É, mas é verdade. É muito lindo isso. E eu vejo que tem alguns profissionais, Ju, isso, né? Que chegam, estão aqui. Aí eles vão crescendo, ouvindo, com humildade, com não sei o quê, né? Chegam ali num patamar, e tem muito para crescer, né? Infinitamente, porque a gente tá sempre crescendo. Eles chegam, às vezes, num degrau e mudam a chave. Às vezes, por já ter alcançado uma pequena parcela de sucesso e param de ouvir pessoas confiáveis. Às vezes não ouvem ninguém, nem família, nem colega, né? Sabe? Não ouvem funcionário, não ouvem... Isso, eu vejo carreiras, já vi carreiras, assim, muito prejudicadas, porque os profissionais ficam cegos quando atingem ali um patamar de sucesso até, mas ele ainda é um degrau, 2, tem muito para, né? Não sei se a Ju já passou por isso. Já. Então, o saber ouvir feedback, claro que tu não precisa concordar com todos, mas ele é eterno, gente. É até o leito da morte. Porque a gente tá sempre aprendendo. E ninguém tá pronto. Eu não tô pronta, eu tô aqui aprendendo com vocês. E todo mundo tá aprendendo aqui. Acho que é uma troca maravilhosa. E tem profissionais que às vezes alcançam sucesso e não sei se é ego, não sei o que acontece. E aí é o início do fim. Então, eu já vi na minha vida situações assim, e de pessoas com muito talento até. Sim. E que por alguma razão deixaram tudo ir por água abaixo, porque pararam de ouvir as pessoas que mais, né, às vezes porque assim, ó, tu dá um feedback uma vez, tu não vai dar 10, né, se a pessoa não fez, as forças aliadas, elas vão desistindo também, né, então tem essa questão que é muito importante. É coincidência ou não, o terceiro ponto que eu ia citar era exatamente esse, é a curiosidade de aprender sempre, né, é estar em desenvolvimento. Então, através dos feedbacks, a gente passa a ter o ouvido pronto para mudança. Sim. Então, isso faz parte do mundo empreendedor. Estar pronto para mudança, você querer crescer. Não adianta eu querer crescer pela Suelen se a Suelen tá bem assim, tá tudo bem, e o meu sucesso é esse. Né? E até porque, Ju, isso... às vezes a receita que leva tu para startar o teu negócio, ela não é a mesma que vai fazer o negócio seguir crescendo, né? E o mundo está mudando a cada segundo, né? Então, hoje nós estamos começando esse podcast, esse encontro. Daqui a um tempo ele vai ser, né? As coisas vão mudando. E tem algumas pessoas que acham que não. Eu acho que isso é uma verdade que também é importante a gente dizer. A gente está sempre em transformação, sempre em evolução, e não é porque uma receita deu certo num período que ela deva ser replicada eternamente. A gente tem que estar sempre observando e tentando melhorar. O que dá para melhorar, como eu posso surpreender. E isso passa, sim, por mudanças, né? Por mudanças constantes de metodologias, de visão, de tudo, né? Sim, a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, de atualizações. Exatamente. Gurias, que prazer tê-las no nosso primeiro podcast. Olha, aprendo muito com vocês. Com a Cristina, eu aprendi lá no início, né? E que bom conversar contigo, Cristina. Eu em outra fase e ainda sempre aprendendo contigo. A Ju também eu sigo nas redes sociais e que bom esse contato mais próximo que a gente vai ter, né, também a partir de agora. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês são mulheres que são exemplos e influenciam muitas pessoas, assim como eu, que gostam de ver o sucesso. Vocês fazem o bem, vocês empoderam pessoas. E eu quero agradecer muito o tempo que vocês dispuseram para estar aqui conosco, compartilhando. Eu tenho certeza que esse podcast vai chegar na casa de muita gente e vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, Su. Obrigada, Ju, por também. Eu admiro muito vocês duas. Vocês sabem disso, do meu carinho, da minha admiração por vocês. E, olha, eu queria deixar uma mensagem, né, para todo mundo que está nos assistindo, dizendo assim, ó, acredita em ti, né? E vai à luta.
porque a gente tem um poder mágico de realizar, né? Claro, a gente tem que querer e tem que botar a mão na massa, né? Mas a gente tem poderes, assim, eu na minha vida já tive diversas provações, assim, de o quanto tu foca e tu vai atrás e tu cria, né, um caminho e tu consegue. Claro, nem todos os sonhos são fáceis, né? Mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar, a gente tem que traçar, a gente tem que se relacionar, a gente tem que se comunicar, amar o que a gente faz, tratar bem as pessoas, né? E que é todo mundo aliado, né? E tentar deixar o nosso caminho mais leve possível, né? Então, acredite, né? Seja qual for o seu negócio, seja qual for a sua situação. A gente sabe que essa pandemia que nós passamos, né? Estamos acabando, graças a Deus, ela mexeu muito com o emocional, muito com o profissional. Muitas pessoas estão tendo que se reinventar do zero, mas, né, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, assim, ó, é o momento de ver o mundo e de criar coisas novas, de criar de um jeito melhor o que já existe, né? Então, acreditem e façam, né? Porque eu acredito muito no poder que nós temos, né? E aquela coisa assim, é sorte, né? Nunca foi sorte, né? Claro que às vezes tem algumas pequenas coisas, né, que podem ser sorte, mas no fim do túnel ali é a dedicação, é tu acordar cedo, é tu trabalhar, é tu focar, tu te organizar, tu traçar estratégia, tu ir atrás, né? E a Suelen é um grande exemplo disso, que é uma baita de uma empreendedora, a Ju aqui nem se fala. Então a gente tem milhões de exemplos de pessoas que foram lá, né? E pareciam loucos às vezes, né? Porque todo grande empreendimento, antes de ser realizado, é uma loucura, né? O meu pai, só voltando ao início da entrevista, quando ele resolveu ser radialista, comunicador, a família dele disse, tá louco, imagina, né? Como é que... E ele é um grande homem para mim, né? Um homem que faz comunicação como nenhum outro do Rio Grande do Sul, com emissoras líderes em audiência, né? Segundo as pesquisas. Então, vá atrás dos seus sonhos. Cris, qual o Instagram da TV Pampa? TV Pampa. @TV Pampa. @TV Pampa, @Rede Pampa, né? Nós temos os nossos... Hoje a gente tem, até para os nossos programas locais, tem o @Atualidades Pampa, temos Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok para alguns. Então, tem o app da Pampa também, tem que um é aplicativo. maravilhoso. Gente, o aplicativo da Pampa é espetacular. E outra coisa, é tudo gratuito, tá, gente? Então não tem aquela coisa, tem que cadastrar uma senha, botar e-mail. Hoje em dia, ninguém quer perder mais de 3 segundos, né, pessoal? Para fazer qualquer coisa. Demorar, a gente já não quer. Então, com o aplicativo da Rede Pampa, baixa aí, tá? Na Apple Store, no Google Play e tal. Vocês vão ter acesso a todas as emissoras de rádio. Na palma da mão. Na palma da mão. Vocês leem o Jornal O Sul diariamente, porque tem gente que ainda paga para ler jornal, gente. Né? Então, não paga mais, você vai ter ali, dá para se cadastrar e receber a newsletter do Jornal O Sul. Não sei se já te cadastrou, claro. Mas assim, tu escolhe o horário, Jô, que tu vai receber por WhatsApp as principais notícias do dia. Se quer às 7 da manhã, se quer às 7h30, se quer às 9, se quer às 11. Então, hoje, assim, a gente tem uma gama de produtos digitais e também não digitais, mas que facilitam a vida, né? Que levam informação. A gente tem muito orgulho de trabalhar numa empresa que leva informação e entretenimento, prestação de serviço, né? E muitas vezes é a companhia das pessoas, né? E a gente faz um papel, assim, na vida de tanta gente tão importante. Fundamental. E a gente tem muito cuidado também com a nossa questão editorial, né? Porque hoje em dia a gente também tem que saber, tanto no digital, né, Ju, o que consumir. Porque tem coisas que são tóxicas, né? Que deixam... Então, a gente tem que saber escolher as nossas fontes de informação, digitais, não digitais. Então, o aplicativo da Rede Pampa tá aí o convite. Ju, queres deixar alguma mensagem? Eu quero convidar o pessoal para seguir minhas redes, @Jutescaro. Quero agradecer a vocês, a Su em especial, por estar aqui, né? Me convidar, né? Pro Rádio Conecta, tá com a Cris, que é um prazer sempre, né, Cris? Sempre bom a gente bater esse papo. E a Cris deu um recado maravilhoso aqui de acreditar em si. E tem uma linha aí, gente, muito fina, muito tênue, que é entre o gênio e o louco, né? A linha entre Adoro o gênio isso. e o louco é o resultado. Então, assim, a gente vai chegar no final da linha do trem lá e vão te dizer que se você era o gênio ou o louco. Então, escolha, né? Tá na tua mão. E vai surgir muitas pedras, vão surgir no caminho, né? Mas o vencedor é aquele que
tentou mais uma vez, né? Então a gente vai ter, nunca é fácil, mas a gente tem Quanto mais a gente erra, mais perto do acerto a gente tá. Então, assim, desistir verdade. não é uma opção. Né? Desistir não é uma opção, Não é adoro uma essa opção. frase. E as mulheres, elas têm sim a capacidade muito maior. Esses dias eu assino o Brian TV, que eu amo de paixão, até fica como dica aí para quem tem a oportunidade. Brian TV fala de neurociência, tudo que é neuro na vida da gente, e tem muita conexão com o realizar. E no Brian TV tinha uma reportagem, um material todo complexo ali, falando que a gente só usa 34% da nossa capacidade em tudo que a gente faz. Do esforço na academia ao pensamento. Nossa. E quando me chega os 34%, a única coisa que me vem à cabeça é que eu tenho todo o restante para me esforçar, né? Então, eu não fico pensando no que eu me esforcei com os 34, é o quanto mais eu tenho para fazer melhor, né? E a vontade de estar sempre em mudança, em atualização, em crescimento, em evolução. Mas tem um ditado que diz que o maior número que tem não é de perdedores, e sim de desistentes, né? Por verdade. isso que as pessoas desistem, então não sabem se vão vencer ou não na primeira dificuldade. Mas, gurias, foi um prazer. Esse foi o nosso AGE Conecta. Sigam as redes sociais da AGEPOA, @AGEPOA no Instagram. Tem também nosso canal no YouTube. E um beijo para vocês.